Último convite para vencer. Apocalipse 18:4. Ouvi uma voz do céu dizendo: saiam dela, povo meu, para que vocês não sejam cúmplices em seus pecados e para que seus flagelos não caiam sobre vocês. Apocalipse 18:4. Saiam dela. Apocalipse 18 fala de Babilônia, um símbolo da antiga Babilônia, que no mundo espiritual, político e religioso atual significa confusão, mistura de verdades com mentiras, disfarces perigosos, ideologias destruidoras estão sendo disseminadas. E Deus faz um apelo a você que deseja o céu, que deseja a vida eterna, que deseja entrar na cidade de Deus pelas portas, para sair desse sistema político e religioso corrupto, que explora, que tira a liberdade, que subjuga, que governa com tirania, mas de uma maneira disfarçada. Então, esse é o apelo de Deus. Apocalipse 18 fala da destruição, da corrupção, fala que Babilônia passa a ser morada de toda espécie de aves imundas. Mas quando a gente lê o capítulo 17, os primeiros versículos fala também de Babilônia, usando uma metáfora de uma mulher montada em uma besta de 7 cabeças e 10 chifres, e essa mulher tem um cálice na mão de vinho que representa as abominações, as mentiras, os enganos, a hipocrisia, a falsidade, que é vestido por uma roupagem de bondade, misericórdia, liberdade, democracia, justiça social, respeito às diferenças, respeito às raças, níveis sociais. Então, o slogan, a mensagem é muito bonita, convence. Então, o Apocalipse fala desse sistema. Quando a gente lê o capítulo 17, fala da besta de 10 chifres e 7 cabeças. Essa besta também é descrita lá em Daniel 7, onde fala de 4 animais, né? O leão, o leopardo, o urso e a besta de 10 chifres. Que no capítulo 7, versículo 17, diz que esses 4 animais são reinos, impérios que deveriam governar o mundo, mas impérios que sentarão no trono do dragão, né? Satanás, o inimigo de Cristo, é quem estaria governando através dessas nações, desse sistema. Desde que o pecado entrou no mundo, o homem passou a autoridade deste governo para Satanás. Jesus chama ele de príncipe deste mundo, no qual ele não tem parte. E a guerra começou no céu, entre Cristo e Satanás, Apocalipse 12, 7, até o 9, e foi trasladado, foi transferido para a terra. O homem aceitou, e a partir daquele momento tornou-se escravo. E a mensagem, ela era tão clara e sedutora, porque Satanás despertou no coração da Eva o desejo de ser superior, ser elevada, ser igual a Deus. E o que é mais interessante era ser imortal. Que quando Deus, no capítulo 1, versículo 16, fala que o homem, se pecasse, morreria, o salário do pecado é a morte.
a serpente diz para Eva, no capítulo 3 de Gênesis, que não morreria. Que Deus estava mentindo, não morreria. Mas o Criador, ele tem a sua lei e ele determinou que o que pecar certamente morrerá. Por isso que entra na história Jesus, como substituto, para resgatar a humanidade da condenação da morte e poder usufruir novamente de liberdade. E aí se passaram 6.000 anos, né, em que o pecado trouxe corrupção, trouxe trevas, cegueira, trouxe a miséria, a dor, a pobreza, a fome, a exploração sexual, a exploração do trabalho, da mão de obra. Tudo isso é resultado da tirania de Satanás. E é interessante que ele culpa a Deus. Ele sussurra na nossa mente que Deus é quem é responsável pela miséria, pelo sofrimento deste mundo. Já são 6.000 anos de acusação, e a maioria das pessoas que passaram neste planeta aderiram, aceitaram essa mentira e passaram a se tornar inimigo de Deus, aliando-se com Satanás, passando a militar, ou seja, guerrear a favor de Satanás e suas ideias mentirosas, enganosas, para se opor a Deus. E a gente sabe que as mentiras de Satanás, elas são bem elaboradas. Ele é muito astuto. E ele usa propagandas falsas e consegue enganar. Assim como enganou a Eva e todos os seus descendentes, né? O primeiro homem, Adão. Ele consegue enganar até hoje. E a palavra de Deus diz que nos últimos dias muitos apostatarão da fé por dar ouvido a doutrinas, ensinos de demônios. Então, nós estamos vivendo nesse momento terrível da história. E aí precisamos tomar nossa decisão. E Deus, por amor, por interesse, em nos libertar e salvar, Ele traz sempre alguns instrumentos e meios para nos despertar do sono, da cegueira. E aí Apocalipse 17 fala, né, da meretriz, da Babilônia, que embriaga a humanidade, né? Você sabe que o embriagado não tem discernimento do que faz, do que pensa. Aliás, perde a capacidade de pensar. Por isso que a Bíblia diz, devemos ser sóbrios e vigilantes. Sóbrio é não estar embriagado com drogas, com bebidas, com teorias, embriagado com pornografia, ideologias políticas, e a gente termina se embriagando e assim ficando em cegueiras espirituais, vivendo à margem de um inimigo que é tirano, é cruel. Realmente ele destrói. E aqui nessa mensagem, né, que está sendo pregada em toda a América do Sul, está sendo feito um convite. Estamos vivendo um período de 10 dias de oração em busca de poder do Espírito Santo para ter discernimento, sabedoria. E aqui conta a história, né, do Nikita Khrushchev, primeiro-ministro da extinta União Soviética. E aqui, né, fala que quando ele assumiu, né, como primeiro-ministro, após a destruição, a falência da União Soviética, e ele começa seu discurso falando sobre a violência e os excessos que haviam acontecido durante a era de Stalin. Stalin, né, foi o sucessor ali do primeiro revolucionário que transformou aquela região da Ásia, né, no grande império soviético, começando ali com o comunismo,
e que para se estabelecer usou todos os meios para calar, para silenciar todos aqueles que se opunham, que não concordavam. Porque a principal ideia de Marx é acabar com a família, com a religião, com o poder do Estado, né, criar uma desordem para depois organizar da sua forma. E aí aquelas pessoas religiosas não concordam com isso, porque é uma negação de fé. E aí houve tortura, houve assassinatos, prisão, simplesmente porque o crime dessas pessoas era questionar esse regime autoritário comunista, a ditadura comunista de Stalin, que para se estabelecer como império, como poder, usou a força, usou a violência, usou a tortura, a perseguição, tomou os bens, aplicou sanções aos grandes homens ricos da época, tornando todos pobres para assim poder ter o controle, né? O governo de esquerda, o governo comunista, ele trabalha nesse sentido. Empobrece a classe média, empobrece a nação, e aí todos ficam à mercê do Estado, sujeito, né, às migalhas e à pobreza. E ali aquele grupo se estabelece, acumulando toda a riqueza da nação para permanecer no poder. Então muitos sofreram, muitos fugiram, muitos foram torturados, muitos foram perseguidos, foram abandonados. Então foi muita violência para que o regime se estabelecesse. E aí esse estadista, né, Nikita Khrushchev, assumiu, né, o poder da Rússia, né, após a queda da União Soviética. E aí, em seus discursos, ele começa a falar, né, das atrocidades, das crueldades que tinham sido praticadas por Stalin. E aí, enquanto ele estava falando, um jovem escreveu, né, uma pergunta: aonde o senhor estava quando tudo estava acontecendo? E o jovem passou o papel, né, para a pessoa na frente, aí foi passando de um por um na plateia, até que o papel chegou nas mãos do premier. E lá no papel estava a pergunta: aonde o senhor estava quando Stalin estava praticando todas essas barbarias? O homem ficou vermelho, nervoso, irritado com essa pergunta e disse: quem mandou esse recado para mim? Levante a mão aí. Ninguém levantou. E aí ele usa uma frase célebre. Ele disse: meu amigo, eu estava aonde você está, que não se manifesta, que não se levanta, para não ser perseguido, para não sofrer as consequências. Então, muitas vezes nós somos covardes, temendo perder o emprego, sofrer sanções, sofrer perseguições, humilhações, ser condenado. Muitas vezes nós deixamos de falar a verdade, permitindo que o mal se prolifere, para termos uma vida confortável. Mas a Bíblia diz, em Apocalipse 20, verso 8, que nem um covarde entra no reino dos céus. Então Deus hoje está fazendo um apelo para mim e para você. É o último convite. Talvez seja a última oportunidade que você vai ter e que eu estou tendo. Sair de Babilônia. Sair desse sistema corrupto que está dominando o planeta.
Hoje o mundo está vivendo um momento em que as democracias têm se tornado frágeis, não têm correspondido o ideal defendido. Muitos corruptos têm se aproveitado para provocar um caos. E aí aparece o grupo de aliados, governos com ditaduras férreas, totalmente fechado, aonde ninguém questiona, porque esse não é censurado. Alguns são assassinados, condenados. Então nós percebemos que, diante da realidade atual, em que as democracias, a liberdade de se expressar, de comprar, vender, negociar, tem se tornado fraco, frágil, devido aos governos corruptos. E aí as ditaduras têm se fortalecido, têm ganhado espaço e estão aí, faltando alguns países, alguns grupos para serem dominados. Então, as ditaduras comunistas estão praticamente dominando o mundo. E aqueles que creem no Evangelho, que creem na Bíblia, estão entrando em pânico, porque serão proibidos de pregar o Evangelho, de anunciar a salvação, de proclamar o reino de Deus, porque essas ditaduras, elas não aceitam que pessoas religiosas interfiram ou façam prosélitos. Então a primeira coisa é punir mesmo, matar, desestruturar as organizações religiosas. Então isso está caminhando para um grande conflito. Deus está fazendo um convite. Se aproxima a grande catástrofe universal. O mundo estará governado por tiranos. E aí Deus faz um apelo. Sai dela, povo meu. Sai de Babilônia, meu povo. Babilônia é essa que tem enganado a humanidade com ideologias políticas, doutrinas enganosas, falsas. E somente a palavra de Deus pode nos libertar. Mas eu quero ser bem sincero com você. Jesus não enganou. E no início do conflito, Deus revelou que o desfecho seria esse. A humanidade caminha para um Armagedon. O conflito entre Deus e Satanás chega no seu máximo, aonde cada pessoa é disputada. Deus quer libertar, Deus quer salvar, Deus quer curar, e Satanás quer matar, roubar e destruir. Roubar a nossa liberdade, destruir a nossa consciência. E esse momento é crucial. Nesse conflito, só temos duas opções. Ou nós erguemos a bandeira de Emanuel, o príncipe da paz, o Deus conosco, ou nós rejeitamos a salvação, rejeitamos a nossa liberdade de expressão, iludidos com a promessa de que uma nova sociedade, uma nova ordem, que vai trazer igualdade, justiça social, pão para todas as pessoas, oportunidade de todos ser beneficiados com a tecnologia, a construção de uma sociedade que não terá mais racismo, preconceito, discriminação de gênero. E isso é ilusório.
Porque não é verdade. Olha, eu quero dizer para você, meu querido irmão e irmã, não é verdade. Quando esse poder for consolidado, as igrejas vão ser fechadas e ninguém vai mais poder pregar o evangelho, não vai poder mais orar, não vai mais poder obedecer. Principalmente você que é guardador do sábado, vai ser proibido, vai ser punido se não guardar o domingo. Por quê? Você pode me perguntar. Porque isso já aconteceu. Constantino, quando tomou a adesão de ser cristão, a primeira coisa que ele fez foi tirar o sábado e colocou o domingo. Isso no ano 321. De 17 de março ele fez o decreto, o edito. Acabou a perseguição religiosa, mas o povo ficou escravo do Estado, do Império Romano. Com a queda do Império Romano, surge a Igreja Católica Apostólica Romana, que durante 1260 anos, do ano 538 até 1798, usou a mesma tirania do Império. Queimava as Bíblias, queimava os cristãos que fossem contra, que não concordasse com as heresias da Igreja Romana, que não se prostravam diante das imagens, que não adoravam os ídolos, eram perseguidos, eram considerados hereges, era uma abominação. Então muita gente foi queimado, torturado, humilhado por causa da sua fé. A igreja. Agora, os sistemas políticos, ideológicos, de esquerda também faz a mesma coisa. Aliás, os dois extremos. O extremo direito também faz a escolha, né? Faz isso. Porque a Palestina, ele é uma região de extrema direita. O Hamas é de extrema direita. Eles, quando assumiram ali o governo de Gaza, eles mataram os homossexuais. Eles mataram qualquer um que não fosse da sua estipe, da sua raça, do seu povo. Para eles, somente os palestinos ou os muçulmanos devem viver. É um extremo. Essas ideias extremas são absurdas. Jesus vai mostrar o equilíbrio. Jesus tinha um equilíbrio. Mas sempre os regimes, tanto de direita como de esquerda, os extremos são terríveis. Então, eu estou falando do comunismo porque está crescendo rápido e está praticamente dominando o mundo. Os grupos estão bem fortalecidos. O Brasil já praticamente está escravo, né? Se submeteu ao domínio desse sistema e não tem mais saída. Tem que se declarar, tem que assumir. E nós, que queremos o céu, que temos consciência desse conflito, temos que erguer nossa cabeça e ficar ao lado de Emanuel. Não devemos apoiar a injustiça. Não devemos aceitar o terror. Não devemos aceitar as ideologias que corrompem e que nos separam do Criador. Então Deus está nesse momento falando para você, sai dela. Não é sair da igreja adventista, metodista, batista ou católica. O Espírito de Deus está mandando sair do sistema. Porque muitos irmãos, adventistas mesmo, defendem. Ontem uma pessoa que é batizada na igreja adventista disse: o nosso governo assumiu o seu lado. Nós estamos do lado dele, ou seja, assumimos o nosso lado. Um colega, professor, olha para mim, arregala os olhos e diz: qual é o teu lado? Eu queria dizer para esse colega: o meu lado é o de Emanuel. Não é direita, não é esquerda, é de Emanuel. Jesus está bem no centro. Os extremos levam a o que a história mostra. A igreja tradicional,
romana perseguiu, torturou, matou, queimou, destruiu a liberdade de expressão e de escolha. O sistema comunista também fez a mesma coisa. Está aqui os documentos. Stalin fez tudo para ter domínio. E muitas vezes nós somos como o premier que assumiu o governo da Rússia depois da queda da União Soviética. Ele disse: eu estava calado para não ser perseguido, para não ser marcado. Eu sei que muitas vezes você tem medo de ser marcado, e não é bom, né? Mas só que para Jesus, o libertador, nós temos que ser honestos com nós mesmos e fiel ao nosso Deus. A Bíblia diz: servo bom e fiel, foste fiel no pouco e no muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Servo bom e fiel. Então nós precisamos ser servos